canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e, claro, sigam a gente lá no Instagram, beleza? E ó, hoje começa aí as rodadas da Libertadores e você que quiser fazer sua aposta esportiva, se cadastra lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Se for o seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, eles dobram o valor para vocês. Tá bom? A 1xBet é uma empresa séria, uma gigante mundial, e tá comigo aqui desde o final de 2019. Nessa daí eu confio e garanto. O leque de opções é muito vasto. Pode clicar lá, começar a apostar e se divertir. E além disso, vocês ainda ajudam aqui no meu trabalho. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, vamos começar o vídeo aí falando brevemente aí sobre os amistosos. O Vasco jogou um amistoso contra o Atlético na sexta da semana passada, perdeu por 2-0 com o time titular e com o time reserva ontem venceu a equipe do Tupi de Minas Gerais por 5-1. 3 gols do Galaza, um gol do Juan Cruz, que chegou agora do Santos, e um gol do Egnaldo. E no sábado o Vasco volta a atuar contra a Portuguesa. Estipula-se, tá vendo ainda a possibilidade de transmissão pela Vasco TV, mas é mais provável que não tenha transmissão não. Fato é que a derrota para o Atlético incomodou muito internamente o Vasco. Não tanto pelo resultado, mas principalmente pela postura. Sentiu-se os jogadores ali de freio de mão puxado, levando o jogo ali no come-dorme, e isso acontece muito em amistoso. Quando o jogador é reserva, por exemplo, o Robson Bambu teve uma oportunidade, o Paulo Henrique teve uma oportunidade, esses atletas até dão aquele gás a mais para poder mostrar que tem condição de estar no time. Mas quem já está consolidado, já sabe que é titular do time, às vezes joga tirando um pouco um pé, pô, vai começar a estreia do Brasileiro na outra semana, vai que, pô, divido uma bola, me machuco, e a galera do outro lado do Atlético querendo mostrar serviço. Então, muitas das vezes, esses amistosos acabam acontecendo isso. Tanto é que você viu o contraponto disso ontem. Um time inteiro reserva do Vasco, todo mundo precisando mostrar serviço, caíram para cima do Tupi, 5-1, tá? Então essas coisas acabam acontecendo, mas o Barbieri tem muita filosofia dos jogadores jogarem com intensidade, dar a vida e dar o máximo nos jogos. E ele não ficou satisfeito com a forma como o time jogou aquela partida. Caiu muito mal, tá? Bom, e agora vamos virar a chave ainda sobre os assuntos, mas para trazer uma fala do técnico Maurício Barbieri. A Vasco TV fez um vídeo ali passando os gols da vitória contra a equipe do Tupi de Minas Gerais, e o Maurício Barbieri explicou a dinâmica desses amistosos e por que ontem foi a campo um time considerado reserva. Confere aí o que disse o técnico Maurício Barbieri. Antes do jogo treino que a gente realizou um treinamento com aqueles que haviam iniciado o jogo na sexta-feira, mais o Puma e o Capasso. Eles fizeram esse treinamento anterior ali, cerca de 1 hora. A ideia do jogo treino é a gente mesclar, rodar o elenco, dar minutos àqueles que tinham tido poucos minutos na sexta-feira ou que não tinham entrado. Até por isso a gente não fez todas as trocas na sexta, a gente já tinha esse jogo de hoje marcado e a ideia é justamente dar minutos para que todos eles consigam adquirir ritmo, para que todos eles tenham essa carga de jogo nesse período que a gente está sem jogos. E além disso, como eu citei também depois do último jogo, na oportunidade da gente experimentar, da gente testar variações, da gente testar dinâmicas diferentes, jogadores. Então acho que foi mais uma atividade produtiva, benéfica. Agora a gente vai aproveitar o resto da semana para trabalhar e a ideia é terminar a semana com mais um jogo treino no sábado, mantendo essa dinâmica de dar ritmo, de dar condição de jogo para todos e de também colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando na semana. Vamos trazer algumas estatísticas para vocês aqui interessantes. Muita gente pega muito no pé do Pedro Raul. O SofaScore fez um levantamento considerando de janeiro de 2022 para cá, ou seja, 1 ano e 3 meses aí de levantamento, os top 10 atacantes brasileiros em estatísticas, seja ele atuando no Brasil ou fora. O top 1 dessa lista de participações em gols
é o Pedro do Flamengo. Ele tem 43 gols marcados, 11 assistências e participou de 54 gols. O segundo colocado na lista é o Vinícius Júnior. Ele tem 50 participações em gols, sendo 29 gols marcados e 21 assistências. O Neymar é o terceiro colocado na lista com 49 participações, 28 gols marcados e 21 assistências. Então a diferença do Neymar para o Vinícius Júnior é que o Neymar tem 3.498 minutos jogados, o Vinícius Júnior tem 5.894, o Pedro 4.336. O Hulk é o quarto colocado na lista com 47 participações em gols, sendo 40 gols e 7 assistências. O Gabigol do Flamengo é o quinto, com 44 participações em gols, sendo 38 gols marcados e 6 assistências. O Rafael Veiga é o sexto, com 38 participações, a mesma do Pedro Raul, sendo que ele tem menos minutos em campo. O Rafael Veiga do Palmeiras tem 26 gols marcados e 12 assistências. O Pedro Raul é o sétimo, com as mesmas 38 participações em gols, sendo 33 gols marcados e 5 assistências. Ele tem mais participação, por exemplo, do que o Rony do Palmeiras, e com menos minutos em campo. O Rony tem 36 participações, 29 gols marcados e 7 assistências. O Pedro Raul atuou nesse período 4.939 minutos e o Rony 5.718 minutos. O atacante Marcos Leonardo dos Santos tem 34 participações em gols, 27 gols marcados e 7 assistências, com 5.656 minutos jogados. E encerra a lista o Rodrigo do Real Madrid e Santos. 33 participações em gols, sendo 18 gols marcados e 15 assistências. Então, considerado todos os atacantes no futebol mundial desde 2022 sendo brasileiros, o Pedro Raul é o sétimo colocado. Inclusive, ele estava na lista de pré-selecionados do Tite para a Copa do Mundo. Se acontecesse algum problema com algum atacante, possivelmente o Pedro Raul estaria na Copa do Mundo do ano passado, tá? Então é um período ruim, né? Os pênaltis que ele perdeu, alguns gols, mas o Pedro Raul é sim um grande atacante. Eu acho que está precisando um pouco também de carinho. É uma pressão muito forte em cima dele. Diria que do Léo Jardim também no decorrer da temporada, tá? Falando agora de Campeonato Brasileiro, a CBF detalhou as 10 primeiras rodadas, tá? O Vasco vai já com dias e horário. Vocês já conseguiam ver, né, direitinho lá a sequência dos jogos, mas não tinha definido as datas e nem os horários. Então você que quiser viajar, se programar, eu vou bater rapidinho aqui, mas vocês podem dar uma olhada no site da CBF, tá? O Vasco estreia fora de casa no sábado contra o Atlético Mineiro, sem ser esse sábado agora o outro, às 9 horas da noite. Depois, no domingo da outra semana, o Vasco pega o Palmeiras em São Januário. E aqui vai uma informação: o Vasco já solicitou ao Maracanã a possibilidade de jogar esse jogo lá, e eles dando ok, o Vasco vai solicitar à CBF essa troca. E o Vasco pediu um prazo da resposta até hoje já para organizar isso aí, tá? Então o Vasco vai tentar levar o jogo contra o Palmeiras para o Maracanã. Jogo esse que terá transmissão da Rede Globo, tá? Depois o Vasco pega o Bahia numa segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, às 8 horas da noite. Então é um feriado aqui no Rio de Janeiro. Depois o Vasco joga contra o Fluminense no Maracanã no sábado dessa mesma semana, dia 6. Depois o Vasco pega o Curitiba no Couto Pereira numa quinta-feira às 19 horas. Depois o Vasco joga em casa contra o Santos no domingo às 4 da tarde. Esse jogo também terá transmissão da TV aberta. Depois o Vasco joga contra o São Paulo no sábado às 18h30. Pega o Fortaleza no Castelão às 16 horas no sábado, e Vasco e Flamengo se enfrentam no sábado às 18h30, a definir, pode ser Maracanã, o jogo pode sair fora do Rio de Janeiro. E também teremos o Internacional e Vasco da Gama lá no Beira-Rio, num domingo, dia 11 de junho, às 4 da tarde. Então, nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, 3 jogos são do Vasco da Gama. Então tem 7 jogos para dividir entre Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Vasco sozinho quase pega ali a metade dos jogos da Rede Globo. Então a Rede Globo vai dar aí bastante retorno. Na verdade, vai usar da nossa audiência nas primeiras rodadas. Então anota aí:
Vasco e Palmeiras, Vasco e Internacional e Vasco e Santos. Esses 3 jogos serão televisionados em TV aberta e Vasco da Gama e Palmeiras. O Vasco solicitou o Maracanã a transferência do jogo para lá. Domingo, sem ser o domingo da semana que vem, a outra, 4 da tarde, tá bom? Um jogo que a princípio é em São Januário, o Vasco está tentando levar para o Maracanã, beleza? Então é isso, galera, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo e logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Começou hoje a rodada aí da Libertadores, quer fazer a sua aposta esportiva, clica lá no XBET, se cadastra e comece a apostar, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!